Olá pessoal, essa é a videoaula de número VA 1.3 referente ao primeiro capítulo do nosso curso de Eletrônica Analógica, sobre Introdução à Eletrônica. Nesta videoaula estaremos vendo já alguns conceitos novos e aplicações da teoria de circuitos lineares no estudo da eletrônica. Hoje vamos tratar dos seguintes tópicos: parâmetros de um amplificador, modelo do amplificador de tensão linear, modelo do amplificador de corrente linear, o amplificador de transcondutância, o amplificador de transresistência, características ideais desses amplificadores lineares e análise de circuitos empregando os modelos lineares de amplificadores. Como vimos anteriormente na videoaula 1.1, os amplificadores em geral são simbolizados pelo símbolo de um triângulo, que aponta de entrada para a saída do componente. Também falamos que as portas de entrada e saída do amplificador podem estar ou não referenciadas ao terminal comum de referência do circuito, denominado terra. No caso de amplificadores totalmente diferenciais, chamados algumas vezes de double-ended, nenhum dos dois terminais de entrada ou de saída está comprometido com o terra. Neste caso, o amplificador é efetivamente um quadripolo clássico, um dispositivo com duas portas, uma entrada e outra de saída. Já em amplificadores single-ended, está implícito que tanto a tensão de entrada quanto a de saída estão ambas referenciadas ao terra, o que limita algumas aplicações, no entanto é o caso mais comum empregado no tratamento analógico de sinais. Existem outras possibilidades, como amplificadores de entrada diferencial, que possuem duas entradas e somente uma saída, e essa saída sim tem seu sinal referenciado ao terra, mas esses serão tratados mais à frente no nosso capítulo sobre amplificadores operacionais. Sabemos que no mundo real, internamente, esses dispositivos podem ser compostos por uma série de componentes, transistores, diodos, resistores, capacitores, sejam na forma de amplificadores discretos ou mesmo na forma de circuitos integrados. No entanto, seria bastante útil para modelar linearmente um amplificador como uma caixa preta que possui alguns parâmetros estáticos de interesse. Estes parâmetros são a impedância de entrada, a impedância de saída e o ganho malha aberta, ou sem carga. É aqui que podemos invocar novamente os teoremas de Thevenin e Norton para poder representar de forma minimalista um amplificador linear. Vamos começar pelo modelo do amplificador de tensão idealizado. Neste tipo de amplificador, como a variável de interesse tanto de entrada quanto de saída é a tensão, ou seja, assume-se que a ideia do dispositivo é amplificar um sinal tipo fonte de tensão, emprega-se para modelar o estágio de saída do amplificador um equivalente de Thevenin. A fonte controlada deste equivalente modela o ganho de tensão do amplificador, enquanto que a resistência ou impedância de saída modela a capacidade de um amplificador em fornecer potência a uma carga conectada em sua saída. Já a resistência ou impedância de entrada modela a influência que o amplificador tem na fonte de sinal no qual está conectado, ou seja, a corrente que o amplificador drena da fonte de sinal e o quanto isso pode vir a causar atenuação no sinal que chega até a entrada do amplificador. Os parâmetros de interesse do amplificador de tensão são sua resistência de entrada, que é definido como a relação entre a tensão e a corrente de entrada, a resistência de saída, que é a relação entre a tensão e a corrente de saída quando a entrada do amplificador está em repouso, ou seja, calada, significa VI igual a zero, e o ganho de tensão em circuito aberto, que é quando nenhuma carga está conectada à saída do amplificador, portanto o amplificador não está sendo carregado. Isso significa IO igual a zero, ou seja, toda a tensão a V0VI chega até a saída VO do amplificador sem uma possível queda de tensão em RO que seria produzida pela corrente IO. Este parâmetro é o ganho interno do amplificador, algumas vezes também chamado de ganho em malha aberta. O ganho efetivo ou global do amplificador quando inserido no circuito é afetado não só pelo ganho em circuito aberto, mas também pela influência que as resistências de entrada e saída têm na análise do circuito como um todo, quando os inserimos numa determinada aplicação no qual ele interage com os elementos externos, a fonte de sinal e a carga. Veremos isso mais à frente. O amplificador de corrente idealizado é o extremo oposto, digamos, do amplificador de tensão. Neste tipo de amplificador, como a variável de interesse tanto de entrada quanto de saída é a corrente, modela-se o estágio de saída do amplificador através de um equivalente de Norton. A aplicação deste tipo de circuito é na amplificação de um sinal tipo fonte de corrente, que também pode ser modelada por um equivalente de Norton, como já vimos. A fonte controlada nesse circuito equivalente modela o ganho de corrente do amplificador, enquanto que o objetivo da resistência ou impedância de saída ainda é o de modelar a capacidade do amplificador em fornecer potência a uma carga conectada à sua saída. De forma análoga, a resistência ou impedância de entrada também serve para modelar a interação entre fonte de sinal e amplificador. Por exemplo, uma fonte de sinal com uma determinada impedância de sinal se beneficiará do amplificador de corrente com uma baixa impedância de entrada, já que a corrente tende a circular toda dentro do amplificador em vez de ficar presa na fonte de sinal. Os parâmetros de interesse no amplificador de corrente são sua resistência de entrada, que continua sendo definida como a relação entre tensão e corrente de entrada, a resistência de saída, que é a relação entre tensão e a corrente de saída quando a entrada do amplificador está em repouso, ou seja, neste caso, calada é I igual a zero, já que se trata de um sinal de corrente, e o ganho de corrente em curto-circuito, que é quando substitui-se a carga conectada à saída do amplificador por um curto-circuito, portanto o amplificador não está sendo carregado.
Isso significa o quê? VO igual a zero e toda a corrente I0 e I circula para fora do amplificador, eliminando a influência de RO. Novamente, o ganho efetivo ou global do amplificador quando inserido num circuito é afetado também pela interação que as resistências de entrada e saída têm na análise do circuito como um todo, a fonte de sinal e a carga. O que muda aqui é a forma como modelamos as variáveis de interesse, em termos de correntes e não tensões, e a própria fonte de sinal, com equivalente de Norton e não de Thevenin. Tendo visto os dois amplificadores anteriores, de tensão e de corrente, introduzimos agora o amplificador de transcondutância. Este amplificador linear é um modelo de natureza híbrida, isso é, a variável de interesse na saída é a corrente, por isso modelamos o estágio de saída como um equivalente de Norton, assim como no amplificador de corrente. Porém, o parâmetro de controle da fonte de corrente controlada interna ao modelo é a tensão de entrada do amplificador VI, portanto o sinal de interesse de entrada é do tipo fonte de tensão. Apesar de só estranho e diferente, esse modelo é muito mais comum do que parece no primeiro momento, pois veremos que alguns transistores se comportam desta forma, ou seja, eles produzem uma corrente que é controlada por uma tensão. Os parâmetros do amplificador de transcondutância são modelados de forma similar ao amplificador de tensão, com relação à sua entrada, e de forma similar ao amplificador de corrente, com relação à sua saída. Vemos que a resistência de saída é definida quando botamos a entrada do amplificador em repouso, ou seja, VI igual a zero. Já o ganho de transcondutância interno, GM, é definido pela razão entre a corrente que sai do amplificador e a tensão que entra, também numa situação em que o amplificador não esteja sendo carregado, ou seja, como no amplificador de corrente, a situação é um curto-circuito na saída, VO igual a zero, de forma que toda a corrente GM-VI é extraída do amplificador para avaliar seu ganho interno, eliminando a influência de RO. É interessante notar que, diferente dos amplificadores anteriores, que possuíam ganhos adimensionais, apesar de notarmos eles como V por V e A por A para indicar volt por volt e ampere por ampere, o amplificador de transcondutância possui um ganho com unidade de Siemens, ou ampere por volt, que é uma unidade de condutância, ou o recíproco de resistência. Isso se deve ao fato de que a fonte controlada que modela o ganho interno ser uma fonte de corrente controlada por tensão. O último modelo de amplificador linear que apresentamos é o dual do amplificador de transcondutância, denominado amplificador de transresistência. Neste modelo de amplificador, novamente, temos uma natureza híbrida dos sinais. A variável de interesse à entrada é a corrente II, similar ao amplificador de corrente, já o modelo de circuito para a saída é um equivalente Thevenin, portanto um sinal tipo fonte de tensão. O amplificador de transresistência pode ser entendido como um conversor corrente-tensão. As definições novamente são similares aos modelos já mostrados, com a resistência de saída sendo avaliada para a entrada em repouso, portanto I igual a zero. Temos uma fonte de tensão controlada por corrente para modelar o ganho interno. Este parâmetro é denominado ganho de transresistência, RM, e é avaliado tal qual no amplificador de tensão, a condição sem carga, ou seja, como o modelo é de Thevenin, isso significa a condição IO igual a zero. O amplificador de transresistência, como o próprio nome já sugere, possui um ganho RM com a unidade de ohms, ou volt por ampere, que é a unidade de resistência. Isso se deve ao fato de a fonte controlada que modela o ganho interno RM ser uma fonte de tensão controlada por corrente. Os 4 modelos lineares apresentados para amplificadores idealizados são mostrados aqui. Podemos verificar que os amplificadores de tensão e de transresistência têm sua malha de saída modelada tal qual o equivalente Thevenin, já que a variável de saída é tensão. Portanto, o ganho nesses dois é modelado como uma fonte controlada de tensão, um deles controlado por tensão, no outro controlado por corrente. Já os amplificadores de corrente de transcondutância têm sua malha de saída modelada tal qual um equivalente de Norton, já que a variável de saída é corrente e, portanto, o ganho nesses dois é modelado como uma fonte controlada de corrente, um deles controlado por corrente, no outro controlado por tensão. Os ganhos internos dessas fontes controladas são definidos conforme cada uma das especificidades dessas malhas, sempre nas condições onde é possível eliminar a influência da resistência de saída em cada amplificador a ser avaliado. Devemos aqui salientar que todos os 4 modelos são, na verdade, intercambiáveis e equivalentes entre si, uma vez que um pode ser remetido ao outro se empregarmos transformação de fonte. Por exemplo, um amplificador de transcondutância pode ser modelado como um amplificador de tensão, no qual seu ganho de tensão em circuito aberto, AV0, será igual a GM-RO. Este é o resultado direto da transformação de um equivalente de Norton num equivalente de Thevenin. Então podemos falar, por exemplo, de conceitos como ganho de tensão de um amplificador com saída em corrente, ou do ganho de corrente de um amplificador com saída em tensão. Os modelos lineares de amplificadores aqui apresentados têm exatamente este objetivo, modelar estes componentes de uma forma em que possamos empregar pura e simplesmente a análise de circuitos lineares que já conhecemos. Podemos derivar também qual seria o caso ideal para cada um desses 4 tipos de amplificadores, baseado em suas variáveis de entrada e saída. O amplificador de tensão, por exemplo, tem o seu caso ideal quando a resistência de entrada é infinita e a resistência de saída é nula. Isto porque somente com RI igual a zero não teremos queda no sinal que chega à entrada do amplificador, queda esta produzida pela resistência interna do sinal, RS, e nem teremos perdas no sinal que entrega a sua saída, perda esta que seria na resistência de saída RO. Ou seja,
Neste caso, todo sinal amplificado chega até a carga RL. No caso RI igual a infinito e RO igual a zero, todo sinal VS chega até VI e todo sinal amplificado AV0VI chega até VO. Já no amplificador de corrente, o caso ideal é quando a resistência de entrada é nula e a de saída é infinita. Isto porque somente com RI igual a zero, teremos todo o sinal de corrente S chegando à entrada do amplificador e também teremos todo o sinal amplificado entregue à saída. Ou seja, nada circula por RO, pois RO é um circuito aberto. Também neste caso, todo o sinal amplificado chega até a carga RL. No caso RI igual a zero e RO igual a infinito, todo o sinal IS fica igual a II e o sinal amplificado I0 e I fica igual a IO, chegando até a carga. No caso do amplificador de transcondutância, como temos uma entrada em tensão e uma saída em corrente, o caso ideal é quando tanto a resistência de entrada quanto a de saída forem infinitas. Neste caso, com RI e RO infinito, teríamos todo o sinal de tensão VS chegando à entrada do amplificador, sem produzir queda em RS, já que a corrente I será nula. E também teremos todo o sinal amplificado de corrente entregue à saída. Nada circula por RO por ser um circuito aberto. Novamente, assim, todo o sinal amplificado chegaria até a carga em RL. Em resumo, RI igual a infinito e RO igual a infinito, todo o sinal VI fica igual a VS e IO fica igual a todo o sinal amplificado de corrente GM-VI, circulando somente pela carga e não por RO. Finalmente, no caso do amplificador de transresistência, como temos uma entrada em corrente e uma saída em tensão, o caso ideal é quando tanto a resistência de entrada quanto a de saída forem nulas. Neste caso, com RI e RO igual a zero, teremos todo o sinal de corrente S chegando à entrada do amplificador, sem circular pela resistência interna equivalente do sinal RS. E também teremos todo o sinal amplificado de tensão entregue à saída. Não haverá queda em RO por ser um curto. Esta é a forma na qual todo o sinal amplificado chega até a carga RL. Resumindo, caso RI igual a zero e RO igual a zero, toda a corrente I é igual a do sinal IS, e a tensão VO fica igual a todo o sinal amplificado internamente, RM e I, sem que IO produza queda de tensão em RO. Para finalizar, vamos fazer uma análise como exemplo de um amplificador de tensão linear modelado conforme o circuito estudado. Neste exemplo, temos um amplificador conectado a uma fonte de sinal senoidal VS, capaz de nos entregar 100 mV de pico, cuja resistência interna do sinal é RS igual a 10K. Suponhamos que o amplificador tem uma resistência de entrada RI igual a 100K e um ganho de circuito aberto AV0 100 V por volt, que é igual a 40 dB. E uma resistência de saída RO igual a 25 ohms. A carga conectada à saída do amplificador é de RL igual a 100 ohms. Queremos calcular qual a amplitude do sinal que chega até a carga. A princípio, poderíamos imaginar que 100 mV amplificados a 100 V por volt nos retornaria uma tensão de carga de 10 volts. No entanto, esta análise é equivocada, pois desconsidera os efeitos que as resistências finitas de entrada e saída do amplificador têm sobre a atenuação do sinal, no caminho das duas malhas. Este seria o resultado se e somente se estivéssemos tratando do caso ideal estudado para o amplificador de tensão, resistência de entrada infinita e de saída nula. A análise correta é feita da seguinte forma. Empregando as equações já conhecidas para divisores de tensão, fica fácil analisar esse problema desmembrando em dois divisores de tensão, o da malha de entrada e da malha de saída. A parcela de tensão que chega até a entrada do amplificador é calculada por esta equação do divisor da malha de entrada. Substituindo os valores, vemos que somente 90,9% do sinal de VS chega até VI, ou seja, 90,9 mV. Isso significa que o amplificador aplica seu ganho interno a este valor de VI, resultando numa tensão de 9,091 volts na saída da fonte controlada. Agora, aplicando a mesma regra do divisor de tensão, porém para a malha de saída, vemos que a equação que descreve a tensão de saída é dada da seguinte forma. Se rearranjarmos essa equação, conseguimos mostrar que a parcela de tensão amplificada que chega até a carga é de somente 80%. Se concatenarmos agora as duas equações dos dois divisores, podemos calcular a amplitude do sinal que chega na carga, que será de 7,273 volts. Por fim, podemos a partir das equações extrair a expressão para o ganho global do amplificador, ou seja, o efetivo ganho considerando as perdas devidas a RI e RO. Sua definição é conforme esta expressão, GV igual a VO por VS, que neste caso resultou em 72,73 volts por volt, ou seja, um valor menor que o esperado de 100 volts por volt, que seria o caso do amplificador ideal de tensão se tivéssemos RO igual a zero e RI igual a infinito. Vistos esses conceitos e o exemplo de como modelamos amplificadores empregando teoria de circuitos lineares e fontes controladas, concluímos a videoaula número 1.3 do capítulo 1 de Introdução Eletrônica do nosso curso. Muito obrigado e até a próxima.